Olá, sexto ano, e trago para vocês uma aula resumitiva sobre o registro formal e informal e que engloba também, meus queridos alunos, a linguagem formal e a linguagem informal, referente também ao nosso conteúdo da carta pessoal e a carta argumentativa. Bom, meus queridos alunos, a linguagem formal também é chamada de culta. Ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, meus queridos alunos, como vocês viram na aula passada, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Não quer dizer que na linguagem informal nós iremos estar utilizando tipo de palavras não muito aceitas, como por exemplo, palavras de baixo calão, xingatórias, alguns apelidos que não são nada conivente e que pode gerar até mesmo um bullying e assim sucessivamente. São palavras desagradáveis. Então, esses tipos de palavras desagradáveis, elas não são utilizadas na escrita informal. Bom, meus queridos alunos, a linguagem formal tem um certo poder de elevar uma afirmação e dar um certo ar de profissionalismo, como vocês viram aqui na carta argumentativa, onde existem todas as características de uma carta argumentativa que utilizamos uma linguagem formal e que é uma linguagem mais culta, mais precisa, uma linguagem que ela gera até mesmo a forma de que o editor da carta, o escritor da carta, tem até um conhecimento referente à língua portuguesa. Bom, dentro da linguagem formal, esse tipo de impressão é causada até mesmo nas pessoas que ouvem ou que vão ler a sua carta, ou que vão ler o seu texto, ou que irão ler também algum tipo de algum documentário que seja escrito na linguagem formal. Bom, para garantir que você está utilizando a linguagem formal nos seus textos, siga gostaria que vocês seguissem algumas dicas, como por exemplo, citou na aula passada as 5 dicas precisas para se utilizar uma linguagem formal, para que vocês sigam esses 5 fatores. Seja formal, mais simples. Use a conjugação verbal adequada. Se for uma carta, por exemplo, uma carta formal, uma carta argumentativa, vocês irão utilizar sempre uma linguagem que o verbo está na primeira pessoa ou na terceira pessoa do singular. Escreva considerando o destinatário da mensagem, sempre vocacionando o destinatário, aquela pessoa em que vai estar recebendo aquela carta. Seja simpático, seja uma pessoa que chame a atenção de uma maneira formal, mais culta e agradável, na forma da pessoa estar lendo a sua mensagem, o seu texto, a sua carta, seja que tipo de documento você esteja enviando para o seu destinatário. Mantenha a atenção do leitor do início até o fim. Então, todos esses 5 fatores, meus queridos alunos do sexto ano, como vocês viram na aula passada, eles envolvem toda uma escrita de uma carta formal. Já a carta informal, como vocês estão vendo aqui, é um tipo de escrita, é um tipo de texto que não tem necessidade de ser uma carta. Mas como nós estamos retratando de nosso gênero textual, carta formal e informal, então a professora mostrou na aula para vocês a diferença de uma carta informal e uma carta formal, que se refere a uma carta argumentativa. Bom, a escrita, ela é informal, porque expressa uma conversa rotineira como vocês têm com seus pais, com seus amigos, com seus parentes, ou até mesmo uma conversa mais descontraída com seus professores, agora, porém, de uma maneira mais culta, de uma maneira mais formalizada, e que se refere a um diálogo mesmo informal. Então, todas as características de uma linguagem informal é uma linguagem mais solta, mais espontânea, mais regionalista, mais despreocupada com as normas gramaticais. E para finalizar, a professora também mostrou para vocês as 2 modalidades e que se refere aos registros, que são o registro formal e o registro informal.
Tipo, o registro formal, ele é comum, sofisticado, usado nos bons jornais e revistas, bem cuidadoso. Está ligado à linguagem formal. O registro informal, descontraído, coloquial, usado nos diálogos, construções soltas, conectivos simples, sem planejamento prévio, e que também está inserido na linguagem informal. Lembre-se da coerência e da coesão, e também relembre também da colocação da linguagem verbal, que é a linguagem escrita que vocês viram na unidade passada. E que vocês também vão estar aí, sempre estar relembrando esse tipo de linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, em todas as modalidades, em todos os gêneros textuais que vocês vão estar aí conhecendo referente à série de vocês. Então fica aqui o meu abraço caloroso. Até o nosso próximo encontro. E espero que vocês tenham absorvido com exatidão, com clareza, com bastante coerência, o que a diferença entre registro formal e informal, a linguagem formal, a linguagem informal, dentro do gênero textual, a carta pessoal e a carta argumentativa. Um abraço e até nosso próximo encontro.